Eu sou a professora Zezé Barino e estou aqui para conversar com você sobre o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 2023. Eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação. Sobre esse concurso, nós já sabemos que esse concurso ele será organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas. Eu sou a professora Zezé Barino e tenho 40 anos de experiência em concursos públicos e quero ajudar você a passar nesse concurso. Então veja, por favor. São 19.871 vagas para níveis médio e superior de escolaridade. Veja que a prova objetiva, no total de 60 pontos, nós teremos 10 pontos para a língua portuguesa. E como eu disse para você, a banca é a Fundação Getúlio Vargas. Se você não sabe, é uma banca muito exigente e ela cobra realmente os conteúdos de uma maneira bem profunda. Precisamos estudar de verdade para essa prova. Bem, temos aqui o seguinte, como nós ainda não temos o conteúdo programático, eu busquei do último concurso, apresentado desta banca. E como já conhecemos bem a banca Fundação Getúlio Vargas, sabemos que isso não muda muito de um concurso para o outro. O que temos aqui é o seguinte, olha, com certeza a banca cobra texto. E cobrando o texto, cobra a parte de gênero textual e tipologia textual. Por exemplo, em relação a gênero, você sabe a diferença de um conto para uma crônica? De uma notícia para uma reportagem? E quando falamos, por exemplo, em tipologia textual, você sabe a diferença de um texto argumentativo para um texto expositivo? Você sabe identificar isso ao ler o texto? Pois a banca gosta bastante disso. Veja que a banca cobra a compreensão do texto, ou seja, a leitura daquilo que está ali apresentado para você. E você tem que ali encontrar respostas que estarão explícitas no texto. Mas a banca também cobra a interpretação do texto, ou seja, a leitura das entrelinhas, aquilo que vem pressuposto, que vem subentendido dentro do texto. E você também percebe isso pela organização interna desse texto. Você vai perceber que várias áreas do português aparecem aqui dentro. A semântica, que é aquela responsável pelo sentido, a morfologia, que trabalha tanto as classes de palavras, classes gramaticais, como a formação, a estrutura da palavra, a sintaxe, que cobra tanto os termos da oração quanto as orações em si. Temos aqui dentro a parte da fonética na ortografia, que é a ortografia oficial, e também a estilística. Quer dizer, uma gramática inteira para você estudar aí, mais alguns livros relacionados à parte de texto. Quando nós falamos em semântica, a gente observa que semântica é sempre referente ao sentido. Agora, temos que tomar muito cuidado com o emprego dos vocábulos, campos semânticos. Então, por exemplo, aqueles parônimos e homônimos, palavras que se parecem, não é? Nós temos, por exemplo, aqui ratificar, retificar, infringir, infligir, elementos que são necessários que a gente conheça. Veja que temos aqui, não só emprego de tempos e modos verbais, mas de todas as classes gramaticais. Classes gramaticais ou classes de palavras que são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. O que temos que saber aqui dentro não é só reconhecer isso, mas saber empregar isso. Você, por exemplo, sabe usar o pronome oblíquo o e o pronome oblíquo lhe?
Você sabe quando você usa um e quando você usa outro? Além disso, você sabia que a gente tem que estudar a colocação pronominal, porque o pronome pessoal oblíquo átono, ele pode aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, ou seja, próclise, mesóclise e ênclise. A banca gosta muito disso. Também aparece aqui a questão da formação da palavra. Então, aqui vem processo de derivação, processo de composição, se a composição é por justaposição, se é por aglutinação. Por exemplo, você sabia que a abreviação é diferente de abreviatura? Qual é a diferença? Certo? Veja que aparece aqui a sintaxe envolvendo não só os termos da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, predicativo, agente da passiva. Por exemplo, você sabe a diferença de um complemento nominal e de uma adjunta de nominal? Você sabia que rapidinho dá para você aprender isso e você não confundir de jeito nenhum? A gente tem que focar, né? A gente tem que buscar diretamente o ponto onde a gente sabe que o aluno tem dúvida. Aqui também entra a questão das orações, coordenação, subordinação. Por exemplo, se eu tenho uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva, você sabe que cada uma tem uma característica que só de você bater o olho você sabe classificar essa oração? Então, tem que trabalhar assim, de forma direta. Temos, então, a questão da concordância, da regência, do uso de crase, de pontuação, que vem tudo aí diretamente ligado a essa questão da sintaxe. A ortografia, como aparece aí, ela envolve aquelas expressões que causam dificuldades. O acerca junto, o acerca separado, o acerca com A, o acerca com A e H, né? Por exemplo, o uso do afim junto, do afim separado, o uso do porquê. Temos que estudar isso. E também lembrar que aqui dentro entra o emprego do hífen no novo acordo ortográfico. Você sabe o emprego do hífen no novo acordo ortográfico? E a acentuação gráfica, você conhece o novo acordo ortográfico? Está aqui, ó. É pedido sempre no concurso público. E quando se fala de estilística, nós temos aqui um estudo muito importante e que a banca gosta, que é de figuras de linguagem, certo? As figuras de linguagem, por exemplo, metáfora e comparação. Você sabe a diferença? Quer aprender agora? Eu ensino para você agora, em 1 minuto. Se eu falo para você que ele é um leão, eu estou olhando essas características comuns a ele, o leão. Isso é uma metáfora. Agora, se eu disser ele é como um leão, onde eu também observo essas características, mas eu faço o conector aparecer, ele é como um leão, ele é tal qual um leão, isso vira comparação. Viu? Estudando direto. E assim você vai ver a diferença, por exemplo, da metáfora para metonímia. Você vai ver a questão de um eufemismo, de uma hipérbole, figuras que a banca sempre cobra. E a banca FGV gosta muito de reescritura de frases. Por exemplo, substituição. Se você tem algo que já foi mencionado, você usa o pronome este, esse ou aquele para fazer a referência. Você sabe o que é um paralelismo? Paralelismo sintático, semântico? Você sabia que a banca cobra variação linguística? Afinal de contas, se você está escrevendo numa norma padrão, você não pode ter marcas de oralidade. Sabe o que é marca de oralidade? Sabe o que é o regionalismo? São termos que a banca usa direto no concurso público, certo? Bem, observe aqui uma questão da Fundação Getúlio Vargas que eu trouxe para você. Peguei aqui uma prova de 2023 para professor da Prefeitura de São Paulo, ensino fundamental 2 e médio. Veja que diz, as questões notacionais da língua portuguesa se referem
Entre outras coisas, olha só, há palavras e expressões que frequentemente provocam dúvidas em relação à ortografia. Então, você vai ver que quando se fala em questão de ortografia, não é se a palavra escreve com G ou com J. O foco da banca, normalmente, são aquelas expressões que apresentam dificuldades. O foco aqui está na expressão acerca de. Acerca de. E eles querem que você assinale aquela que é correta. Então, temos que aprender isso aí, não é verdade? Então, veja o seguinte. Quando eu utilizo a expressão acerca de, escrito junto assim, ó, acerca de, isso quer dizer sobre, a respeito de. Então, eu estou aqui para conversar com você acerca do concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, é esse, acerca. Agora, a expressão cerca de, ela quer dizer aproximadamente. É isso que a expressão quer dizer, aproximadamente. Agora, se você vai usar acerca, o A com H, ou se você vai usar o A sem H, veja, escrito separadamente, isso depende do uso do A com H e do A sem H. Quer uma maneira fácil de você olhar isso, sem ficar olhando se é tempo passado, tempo futuro, se é distância, se é existência? Não. Faz o seguinte, você usa o A com H quando ele significar faz ou existe. E quando você usa o A sem H, quando ele não significar faz ou existe, quando ele tem outro sentido que não o de faz ou existe. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, eu o vi há cerca de um ano. O que eu quero dizer com isso? Que faz aproximadamente um ano. Então, será com H. Percebeu? Agora, se eu disser, ele estava a cerca de 1 metro, é faz aproximadamente 1 metro? Não. Existe aproximadamente 1 metro? Não. Então, vai ser o A sem H. Viu? Bem direto, sem ficar dando muita volta no assunto, não é? Afinal de contas, a gente não tem tempo a perder. Então, tá aqui, ó, a dica que você precisa. Vamos fazer a questão. Eles querem a alternativa correta. Como essa banca. Ora pede correta, ora pede incorreta, ora pede exceto, né? Destaque sempre o que você está procurando, se é correta, incorreta, exceto. Então, veja a primeira. A primeira diz assim, há cerca de 20 carros enguiçados na avenida. O que você quer dizer com isso? Que existem. Então, nesse caso, é o A com H. Não é verdade? Então, quero dizer que existem cerca de 20 carros enguiçados na avenida. Então, está errado. Veja o outro. Os livros foram vendidos há cerca de 10 semanas. O que eu quero dizer com isso? Que faz aproximadamente. Então, se é faz aproximadamente, é com H sim. Está correto. Então, o primeiro incorreto, o segundo correto. Letra C. Os clientes esperaram o médico há cerca de 2 horas. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que faz aproximadamente 2 horas. Então, não pode ser esse A, tem que ser o A com H. Tá errado também, né? O outro diz, o padre falou por horas acerca do pecado original. Ele falou sobre o pecado original. Então, é o acerca junto. Tá errado também. E os policiais estavam a cerca de 100 metros. Não é sobre 100 metros. Isso não é faz aproximadamente. Nem existe aproximadamente. Então, é a preposição comum. Também está errado. Portanto, a resposta correta é letra B. É a que você deveria marcar. Pois é, a banca, quando
soltou esse gabarito, deu como resposta a letra C. Só que a letra C, de fato, ela está indevida, tá? Então, o que acontece? Quando a gente aplica essa prova e que a gente vê que tem esse erro, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aí o carinho de escrever um recurso, né? Para você ter como modelo para você montar o seu recurso. Recurso normalmente é algo muito caro, mas aqui no Paulo França Concursos nós temos esse carinho de preparar o recurso para você, tá? Então veja, é assim que a gente vai estudar, de uma forma direta, sem ficar aí dando muita volta, tá? Você quer aprender mais um? Eu vou te ensinar. Sabe o afim separado e o afim junto? Quer guardar isso para sempre? Olha só, afim separado quer dizer com a finalidade. E o afim junto, ele é de afinidade, semelhança. Então, veja só, eu falo para você, falei a fim de alertá-lo, quer dizer, com a finalidade de alertá-lo. Você viu que a finalidade, o a e o fim ficam separados? Então, na escrita também. E meu pensamento está afim com o seu, quer dizer, ele está em afinidade, em semelhança. Então, você viu que aqui escreve junto? Então, aqui também. Viu? Mais uma dica rápida para você e fácil para você guardar. Assim a gente vai estudando, questão por questão, analisando aquilo que é fundamental você saber. Bem, você vai observar que o concurso ele já mostrou que nós teremos a prova objetiva com 10 questões de língua portuguesa, mas veja, nós teremos também para todos os cargos prova de redação. Como anda a sua redação, hein? Há muito tempo você não produz uma redação? Pois é, a redação para concurso, ela é uma redação diferente daquela redação que a gente fazia lá no ensino médio, né? É claro. Então, você vai notar também que a gente tem que conhecer muito bem a banca e o que a banca quer nesta redação, tá? O que ela vai avaliar. Então, precisamos estudar isso daí. Afinal de contas, a prova de redação ela vem com eliminatória e classificatória. Então, não basta você tirar o mínimo para passar. Você tem que tirar o máximo para que a sua nota fique alta. Percebeu? Bem, eu montei aqui para vocês um curso de português em questões comentadas da banca Fundação Getúlio Vargas. São 150 questões da banca que eu resolvo com você, da mesma maneira que eu resolvi essa questão anterior que você viu aí. Então, você tem lá, por exemplo, uma primeira prova da banca FGV com 10 questões e você vai fazer essas questões. Depois que você fizer, você vai corrigir de acordo com o gabarito que eu mandei para você. Em seguida, você vai assistir ao meu vídeo e o bom de ser o vídeo é que você pode assistir a quantas vezes você precisar. E esse vídeo eu corrijo questão por questão, letra por letra, mostrando desde alguma possível pegadinha no enunciado, até porque que a resposta é A e não D, como a maioria pensa, por exemplo. E se aqui dentro essa questão envolve, por exemplo, a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal, eu vou explicar isso para você e explicar de uma maneira direta, como eu fiz aqui para você, ó, explicando o uso do acerca, o uso do afim. Tá vendo? Então, fazendo para você resumos importantes e esclarecimentos fundamentais para que você possa acertar a questão, certo? Bem, depois que você corrigir e assistir a tudo, se você ainda tiver dificuldade, você vai entrar em contato comigo e eu vou explicar a questão para você particularmente,
Bom, não é? Aí depois você passa para mais uma prova, e nós vamos fazer isso com 150 questões. Zezé, e a redação? Eu também tenho um curso de redação voltado para o seu concurso. Fundação Getúlio Vargas, Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E vou conversar a respeito dessa redação agora com você. Veja que também você pode aqui, adquirir os 2 cursos com a minha dobradinha, né? Português e redação. Você terá muita qualidade com um preço muito humano, tá certo? Vamos lá. Sobre a prova de redação. Então, está aqui do último concurso da Fundação Getúlio Vargas, o que ela colocou como cobrança para essa prova de redação. Então, veja, a redação deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo. Aqui já começa o problema. É que o aluno normalmente, o candidato normalmente, ele faz uma redação expositiva. E isso já é o motivo para ele estar fora do concurso. Tem que ser argumentativa, ou seja, você precisa aprender a selecionar e colocar na sua redação argumentos convincentes. Mas como a gente faz isso? Como a gente usa argumentos convincentes? Você pode usar um argumento de autoridade, por exemplo. Zezé, mas o que é um argumento de autoridade? Nós vamos conversar sobre isso. Veja que essa abordagem do tema, ela vale 15 pontos. Nós temos aqui a progressão textual. Então, temos, por exemplo, aqui a questão da coesão e coerência. Você sabia que você unir um parágrafo ao outro, existem expressões específicas e que essas expressões serão avaliadas? Quando você une uma oração a outra, quando você introduz um argumento, você tem expressões para usar? Então, temos que estudar isso. Isso aqui, valendo 15 pontos. Então, só até aqui, 30 pontos. Você lembra que a sua prova objetiva, ela valeu 60 pontos? Então, aqui, valendo 40 pontos. E os outros 10 pontos? Eles ficam por conta da correção gramatical. Então, a seleção vocabular, a escolha do vocabulário. Então, temos que tomar cuidado aqui com repetição de palavras. Nós temos que tomar cuidado aqui com troca de parônimos e homônimos. Nós temos que tomar cuidado com expressões populares que as pessoas usam na redação, com marcas de oralidade e também com a norma culta. Então, aqui não só concordância, regência, crase, pontuação, como novo acordo ortográfico, por exemplo. O que a gente faz nesse nosso curso, na redação que você escreve? A gente avalia aqui também os seus problemas e a gente explica isso para você, mostra qual é o problema, para que você possa corrigir. Percebeu? Então, aqui, valendo para a gente 40 pontos. Percebeu? Então, não é simplesmente escrever um texto. Você escreverá um texto com um mínimo de 20 ou máximo de 30 linhas e até aqui, a gente tem dicas para passar para você, certo? Aí, lógico que aparecem várias dúvidas. Por exemplo, como eu faço para entender o tema, Zezé? Porque, afinal de contas, eu corro um grande risco, se eu não entender o tema, de fugir desse tema. E se eu fugir do tema, eu tiro 0. É verdade. E como eu utilizo um texto motivador? Porque normalmente vem um texto, vem o tema e vem um texto. Como eu uso aquilo? O que eu posso copiar? Eu posso copiar alguma coisa? Será que eu posso? Né? E como eu organizo as minhas ideias? Afinal de contas, não é pegar um papel e sair escrevendo. Não, existe uma estrutura do texto argumentativo. Como que eu faço para introduzir o tema? E como eu faço para concluir? E outro detalhe, se o texto é argumentativo, o que eu
faço para argumentar de forma convincente? O que eu uso para ser argumento? E esses elementos que eu preciso usar para ligar um parágrafo ao outro ou para ligar uma frase a outra, que são esses elementos, por exemplo, de coesão, considerando aqui dentro também a pontuação. E eles são determinantes para a coerência textual. E a propriedade vocabular? Será que o meu vocabulário está adequado ali dentro? Então, não é pegar uma redação e apenas olhar os conhecimentos ortográficos e gramaticais. A estrutura da redação, com margens, parágrafos, a letra utilizada, vícios na letra. Por exemplo, será que você, quando escreve o I, por exemplo, você faz uma bolinha? Pois é, não pode, tem que ser um pingo. E quando você faz o J, você lembra de colocar o pingo? Você sabe usar direitinho esse tio, usar o cedilha? Pois é, tudo isso aí é questão ortográfica. Então, a gente faz uma análise, inclusive, da sua letra, certo? O nosso curso de redação, ele tem orientações e correções individualizadas. Então, eu e não o monitor, eu vou corrigir a sua redação e vou orientar a sua redação. E isso de acordo com o seu concurso, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Veja que eu tenho videoaulas. Nessas videoaulas, eu tenho lá uma videoaula para explicar a introdução, uma para explicar os argumentos no desenvolvimento, uma para explicar a conclusão, outro para observar essa parte estética da redação. Então, tudo isso em videoaula para você assistir para produzir a sua redação. Temos também PDF de apoio. Sabe essas expressões que eu estou falando, que você usa para poder ligar um parágrafo ao outro, uma ideia a outra? Por exemplo, temos isso em PDF. Indicação de temas para o seu concurso e também um material para ampliação do repertório cultural. Afinal de contas, a gente não tem muito tempo, não é? Para ficar acompanhando o que está acontecendo aí no mundo. Então, a gente tem um material rápido, leve, que facilita a sua vida na hora de argumentar. E tudo isso com um pacote com 4 redações que você produzirá. Você vai fazer a redação, eu vou corrigir a sua redação e nessa correção eu faço de acordo com a banca e eu explico para você ali dentro o que você tem que corrigir e também o faço por meio de um áudio particular para você sobre aquela sua redação. Fez a primeira redação, eu corrigi, eu entrego para você, você vai fazer a sua segunda redação e eu faço o mesmo processo. Depois a terceira, depois a quarta. Ou seja, dá para você conseguir entender muito bem o que a banca quer que você faça. Se você aí gostou da ideia de estudar, de uma maneira bem direcionada para a banca do seu concurso, fazendo aí 150 questões de português da banca Getúlio Vargas, com explicações do que é necessário dentro da questão, se você se interessou em ter uma redação individualizada, atendendo especificamente ao que você precisa, ou se você se interessou pelos 2 cursos, lembre-se que temos a nossa dobradinha, português e redação. Muita qualidade, com 40 anos de experiência em concursos públicos, por um precinho muito humano. Tá? Entre em contato com o nosso WhatsApp ou no nosso site que você vai poder ter mais informações. Eu espero você para que a gente possa ajudar você a realizar esse sonho. Tá certo? Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.